Olha, gente, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Esse vídeo é para você que diz, que professa, que é um cristão, que é um soldado de Cristo. Você que diz que conhece a palavra. Você que diz que conhece o testemunho dos apóstolos de Jesus, principalmente o apóstolo Paulo, que o Espírito Santo usou muito. Você que está apaixonado por candidato político de direita, de esquerda. Você que está com medo do comunismo tomar conta do mundo, não sei o quê, pessoa que não conhece nada sobre a história do Brasil e do mundo, que isso é uma história requentada lá dos anos 60, na época da Guerra Fria, Estados Unidos contra a União Soviética, e botavam medo nas pessoas, o perigo vermelho, a ameaça vermelha, o marxismo, não sei o quê. Isso é velho, isso é antigo. Isso é um medo requentado. Você que adora candidato de esquerda ou direita, eu quero dizer que você é um falso cristão. Você precisa se converter. Você precisa se libertar dessa mentira do diabo, do inferno. Tá certo? Nem Lula, nem Bolsonaro pode salvar a alma de ninguém. Eles são pessoas que precisam de oração, porque são pessoas condenadas ao inferno. Eles não pregam a palavra de Deus, não são homens de oração. Eu não vejo esse povo evangelizando, ministrando estudo bíblico, nada. A única coisa que tem é briga a respeito de um poder temporário, que já já os dois vão estar dentro de um caixão e vão ter que prestar conta. E segundo a Bíblia, do jeito que eles estão vivendo, não tem salvação nenhuma. E as pessoas que estão adorando isso vão junto com eles. Porque Deus ele não tolera idolatria. Quem tem ídolo é idólatra. Então quem vive de idolatria está sobre o jugo do demônio. Porque a palavra de Deus mostra que idolatria tem demônio. Lá em Deuteronômio, Deus avisou que quando o povo de Israel entrasse na terra de Canaã, não seguisse os costumes daquele povo. Não fosse consultar espírita, nem adivinhador, nem gente que leva a pessoa a desobedecer a ordem de Deus, dizendo que é outro Deus que está chamando para adorar, né? Profeta que leva você a adorar outros deuses, tá certo? Nem tá dando glória a ídolos, construindo deuses de barro, de pedra, e acendendo vela, incenso e fazendo procissão. Isso é antigo, está lá no Antigo Testamento. Então Deus ele tem ódio dessas coisas, isso aí atrai a ira de Deus. Quando morre, a pessoa descobre para onde vai. A Bíblia já mostra. Então, se você está adorando candidato político, seja Lula, Bolsonaro, você está perdido. Ainda há chance de você voltar para a Escritura, pedir perdão a Deus e você se preocupar em pregar a palavra de Deus, em viver a sua vida cristã. E não está defendendo gente caída. Porque no caso de Lula, Lula nunca escondeu que ele não crê em Jesus como Deus. Ele nunca escondeu isso. É o diabo sem máscara. Bolsonaro é o diabo com sapatinho de lã. É o demônio transfigurado de anjo de luz. Que diz que é cristão, que diz que defende os direitos da família cristã, as coisas, os costumes cristãos. Mas o que sai da boca dele não tem nada a ver com Bíblia. Muita mentira, muito palavrão, muita falta de respeito. Tá certo? O casamento do camarada é um casamento totalmente falso. O homem já vai no terceiro casamento, com filho com uma, duas, três mulheres. Um monte de coisa errada acontecendo nos bastidores. Você vê os filhos, tudo desmantelado. Ninguém trabalha porque vive de política, não tem uma carteira assinada em nada. Um monte de casa comprada com dinheiro à vista, 51 imóveis comprados com dinheiro à vista e ninguém sabe de onde vem esse dinheiro. O padrão de vida é altíssimo e não dá. O salário de deputado não paga isso. Então, se você está adorando essas coisas, você está fora do plano de Deus, fora, dá tempo. Enquanto você estiver vivo, dá tempo de você botar o joelhinho no chão e se libertar dessa mentira do diabo. Se você quer seguir Silas Malafaia e esses falsos pastores aí que estão apoiando isso, um monte de falso crente, pastor, seja o que for, aí bode, dizendo que o Brasil está sendo governado por homens maus e não sei o quê, e aquela coisa toda. Se você quer entrar nessa, o conselho que eu dou, volte para as Escrituras, volte para a Palavra de Deus, vai estudar a história do Brasil, vai ler a história do Brasil, que essa história de medo comunista, isso é uma mentira requentada, isso é da época da Guerra Fria, entre União Soviética e Estados Unidos, o perigo vermelho, a ameaça marxista, isso é velho, isso vem desde os anos 60, 50, é uma mentira requentada de golpe vermelho, entendeu? Existem vários anticristos na Bíblia, Alexandre o Grande, Stalin, Nabucodonosor, os faraós no Egito, Hitler, Mussolini, Fidel Castro, a ditadura militar no Brasil com aqueles generais, tudo são anticristos, segundo João, inspirado pelo Espírito Santo, ele fala sobre isso. Os anticristos, antes de aparecer o grandão que vai dominar o mundo, tem os anticristos espalhados pelo mundo. E aqui no Brasil nós temos dois anticristos. Tem o anticristo da esquerda, que por fica idolatrando, e o anticristo da direita.
Tá certo? E o anticristo da direita sofreu até uma ferida de morte, como está lá em Apocalipse, e ele sobreviveu e as pessoas glorificaram aquilo ali. Não tem nada a ver com Cristo, meu irmão. O Espírito Santo ele passa longe de sair. Não tem na Bíblia Sagrada orientação para que a igreja corra atrás do Senado romano. Nunca que os apóstolos foram pedir apoio a Roma para que Roma protegesse a igreja de perseguições dos judeus, ou seja, lá de quem for. Roma estava matando cristãos junto com os judeus. Tá certo? E Roma depois se vingou dos judeus, porque inventaram de se rebelar, e morreram mais de 500 mil judeus 70 anos depois de Cristo, ou mais ou menos perto disso. Então, se você diz que é um soldado de Cristo, seja um verdadeiro. E se você está num lugar que o pastor e a liderança quer obrigar você a votar no candidato A ou no candidato B, saia dessa porcaria, porque isso aí não é liderança cristã, não. Isso é um filho do diabo. Porque quem crê em Deus, pastor é para estar tomando conta de ovelha, o pastor é para pregar a palavra de Deus, pregar coisas eternas, porque não existe só essa vida, existe outra. E a gente vai prestar conta de tudo. Então os filhos do diabo também estão no meio dos crentes, tá certo? Um não esconde, que é Lula, que não crê em nada. O outro fica dizendo que crê em Deus, crê em Jesus. É tudo mentira, é só para ganhar voto, para exercer o seu poder, viver mamando nas tetas, nunca trabalhou, nunca teve uma carteira assinada, assim como o Lula também, teve carteira assinada ali no final dos anos 70, depois que entrou para a política, não precisou mais trabalhar, viveu só do dinheiro de sindicato e do salário do próprio partido. Então vê se tu acorda, meu irmão, acorda, desperta, porque o final do tempo da igreja está chegando, e é apostasia, é mentira, é engano com força, tá certo? Se você não quiser ouvir, aí o problema é seu.